poxa, fracassei. E você para e vai para outro objetivo ou nem vai fazer nada. Aí é ignorância. Por quê? A única forma de não ter sucesso na vida é desistindo. Você sabia que o dinheiro não resolve o problema financeiro? Se você está pensando, mas se fosse comigo estaria tudo resolvido. E você pensa isso porque sua mente está programada para acreditar nisso. Mas se isso fosse verdade, então por que você não pega dinheiro emprestado e faz milhões? E assim pagaria todo o empréstimo sem problema algum. E é nesse momento que vem o medo. E se não der certo, não é? Então a questão toda não é o dinheiro, mas a sua programação mental bloqueada para a riqueza. O que nos torna rico não é o dinheiro, mas ter uma mentalidade de riqueza. Para a maioria das pessoas, é impossível você se tornar milionário em alguns dias, mas em alguns dias é totalmente possível construir uma mentalidade de riqueza. E no momento que você desbloquear seus paradigmas limitantes, o dinheiro na sua conta é só uma questão de tempo. E para lhe ajudar com essa programação mental, eu preparei uma imersão para você entender como desbloquear a sua mente. E para se inscrever gratuitamente, é só clicar no link abaixo e fazer sua inscrição. A quarta etapa é exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é transformar a dor em método. A quarta etapa é a sabedoria. Então, anota essa frase aí. Transforme a dor em método. Qual o motivo da nossa existência? O que a gente veio fazer nesse mundo? Qual o propósito? Sofrer, ser pobre, né? Transformar a dor em método. Olha só. Hoje eu estava conversando com meu filho e fui fazer uma metáfora para ele. E ele estava um tanto revoltado ali, em um determinado momento, e eu mostrei para ele, falei assim, meu filho, imagine que você entendeu o que está na Bíblia, dá de graça o que de graça recebestes. Então o seu pai recebeu 500 mil reais de herança do pai, metaforicamente. Eu entreguei 1 milhão para você. Você recebeu de graça 1 milhão. Agora o que você precisa fazer para o seu filho? Dá 2 milhões. 1 milhão é a missão. O outro 1 milhão dos 2 milhões é o propósito. Tem que cair ficha aí agora. Você tem que arrepiar aí agora. Vamos lá. O que você recebe, você entrega para o mundo, você só pagou a conta. O propósito está no que você faz além da conta. Se você simplesmente pagou a conta, você é morno. Nem quente nem frio és morno. Se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Se você simplesmente só faz o que recebe, que recompensa nisso tereis? Que recompensa? Então, o tímido é morno. Todo tímido é morno. Ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir entregar. Ele vai ficar parado, bloqueado. Quando você entrega aquilo que você recebeu, na verdade você só está pagando. Sim. Você não está entregando, né? Você só está pagando aquilo que você estava devendo. Sim. Né? Princípio de ritmo, lei de dar e receber. Sim. Fantástico, fantástico. Tá. Continue. Exatamente. A Cíntia colocou aqui com muita propriedade, o propósito está relacionado ao transbordo. Exatamente, é o transbordo. Então, quer dizer, dentro disso, eu peguei uma fala aqui, a depressão vem do medo? Também. A depressão é um momento onde os seus desafios são baixos e as suas competências também são baixas. E o Yuka Monal falou isso ontem. Ok? Nós falamos de ansiedade, falamos de burnout, falamos de depressão, falamos de pânico, falamos de flow e falamos de vazio existencial. Mas hoje começou a pergunta que eu vou responder aqui. Ela vem do medo? Sim, porque o medo, lembra que nós falamos lá no início, que está relacionado ao egocentrismo? Então, o egocêntrico, ele pensa única e exclusivamente nele. Ele pensa no umbigo dele. Eu estou com vergonha, logo não vou falar. Só que ele esquece que ele fez um compromisso. E dentro desse compromisso, não dá mais para você falar, eu vou desistir. Então, quando você simplesmente desiste da vida, você esqueceu que não é bem assim. Você assinou um contrato. Você registrou no cartório. Então, não é bem simplesmente assim.
eu fiz um filho, agora eu quero desistir do filho. Não, peraí, você vai ser canalha, covarde e fraco, porque você não assumiu aquilo. Mas é porque eu tive dificuldade, é porque eu sou tímido. A timidez não pode ser uma desculpa para você. E pelo contrário, as dificuldades precisam ser um estímulo para você. E desse estímulo você tem que crescer com isso. Você precisa aprender com isso. Então isso tem que te potencializar em energia para você realizar. E para você fazer, e não você se esconder atrás disso. Quando você começa a entender que a depressão nada mais é do que você recebe os talentos de Deus e ousa não fazer. E não se consome. E não entra em novos desafios. E não busca novas formas de fazer. Você não busca. Por quê? Se você parar para pensar o que é tecnológico hoje, o que é inovação hoje é commodities amanhã. Anota aí, pessoal. O que é inovação hoje é commodities amanhã. Significa que, se você não estiver... Por que Deus nos permite as 4 estações? Por que existe o Sol e a Lua? Por que existe? O Gamonal fala muito do princípio da polaridade. Por que existe essa polaridade? Por que existe o ódio? Por que existe o amor? Né? Então, com essa definição clara aí que o Gamonal colocou. Justamente para a gente poder entender que tudo está em movimento. E quando você escolhe entrar em desarmonia com o equilíbrio universal, com a lei que rege o universo, com as leis que regem o universo, você escolheu entrar em desequilíbrio com isso. Isso é uma escolha sua. E dentro dessa escolha sua, você está incongruente com o processo. Esse processo que gera amor. Mas eu não quero saber porque tem um Deus que pune. Não tem um Deus que pune. Então, meu filho, ele estava ali, estava em um certo momento revoltado. Mas como assim, pai? Se eu vou doar amor, se eu vou doar carinho para o meu filho e doar tudo para ele, e lá na frente ele vai descobrir que o pai dele errou, que o pai dele pecou, e ele vai ter raiva de mim também. Eu falei assim, e o que você tem com isso? Você tem que doar o seu amor. Você recebeu 1 milhão, você tem que doar 2 milhões. Seu filho agora doa o que você não recebeu, doa os seus 2 milhões. Que é essa consciência de propósito. Porque se você só pagar a sua conta, não faz sentido a sua estadia. Você foi morno e vai ser vomitado. Vomitar-te-ei da minha boca. Então comece a entender que o medo paralisa. Anote aí, o medo paralisa. Porque você começa agora a ter uma desculpa, uma justificativa para não produzir. O medo é uma justificativa para a não produção. Para a inércia. Você deixa de produzir quando você se conecta com medo. Vamos lá, Gabriel, fala aí dessa luz que toma tá aí agora. Pasta, cara. É a síndrome do saquequé. É a desculpinha. Saquequé é que eu tenho medo de falar em público. Saquequé é que eu não nasci para isso. Saquequé é que nada disso combina comigo. Não combina com a minha cutis. Sabe? É sempre uma desculpa esfarrapada daquilo que você não está fazendo. Nós estamos aqui nessa vida para viver. E o que é viver? Experienciar, evoluir e contribuir. Como é que você vai contribuir se você não evoluiu para produzir alguma coisa? E se você não produz, se você não é produtivo, ou seja, se você não está experienciando, não está evoluindo e não está contribuindo, você só está morrendo. E essa sensação de infelicidade, que quando vira crônico, gera depressão. Você vive de pressão, pressão, pressão. Dá até um funk, pressão, 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 pressão. Você está sempre depressão, gerando essa química hormonal em excesso no seu corpo, fazendo com que você esteja cada vez pior. Se você não está vivendo, você só está morrendo. Sabe? Ou você está expandindo, ou você está contraindo. Expansão, contração, lembra? Cara, simplesmente fantástico. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta bacana aqui em relação a isso. O que faço com o medo de dirigir? Aqui, ó, tem muita gente que tem medo de dirigir, cara. Olha que fantástico. Dirigir. Paguei tudinho e não fui finalizar. Nem foi. Olha que fantástico. Incrível. Medo de tentar algo novo. Tá muito ligado a isso também. Medo do fracasso também tá ligado à mesma coisa. Olha que legal, velho. Medo de não realizar os meus objetivos e sonhos.
que você acha que esse vem, hein? Tem muita gente que tem medo de fracassar. Ou seja, medo de não realizar os seus sonhos, né? Fracassar. O que você pode falar para nós sobre essa pergunta? Ok. Existe uma situação que eu trabalhei com um caso específico de um jovem. E esse jovem, ele tinha muito medo de fracassar, mas muito medo do fracasso. E ele não sabia, porque é o seguinte, pessoal, a maioria dos seus medos são inconscientes. A maioria dos seus medos são inconscientes. Então você nem sabe, você só trava. Mas por quê? Qual a origem disso? Você é inconsciente. Você nem sabe disso. E esse jovem morria de medo. E é um empresário, um executivo. E me procurou, então. Comecei um trabalho com ele. Uma mentoria que eu fui fazer com ele. Então, dentro dessa mentoria, nós vamos fazer um renascimento. E dentro desse renascimento, ele foi visualizar que, na infância, o pai dele era construtor. E o pai dele construía. Então, a vida de um construtor, de um pequeno construtor, é uma vida de muita relação. É uma vida de muita relação, porque ele pega tudo que ele tem e ele põe tudo na construção. Aí ele vai ali 6 meses a 1 ano passando por necessidade. Então, ele passava por muita pobreza. Mas muita pobreza quando o pai dele ia construir. Então, toda vez que o pai dele falava de construir, então, quer dizer, ele ia, construir, depois demorava para vender a casa, e quando ele vendia a casa, ele tinha um momento bom que ele ficava ali. Ou seja, o momento de felicidade era o momento que não estava trabalhando. O pai não estava trabalhando. Então, aquele momento ali que o pai não estava trabalhando. Aí depois, aí o pai já começava, de repente o pai já chegava o seguinte, olha lá, achei uma área. Era a pior notícia para ele quando o pai falava, achei uma área para comprar. Amor, achei uma área barata. Amor, achei. Então, contraiu. Então, quer dizer, a contração. Que o Gamonal tanto fala, medo, contração. E o amor, expansão. E dentro disso, o amor eu achei, que o pai dele falava para a mãe, amor, achei uma área barata, comprei a área. Ele estremia todo dia, ao momento de passar necessidade, vão passar fome. Todas as reservas vai ser para isso, para construir, para construção, porque a gente tem que entender. Então ele começou a ter medo desse momento. Ele começou a ter medo disso. Então ele virou essa ciranda, essa ciranda financeira. O pai era rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Ele morreu de medo da pobreza. Então ele era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que só tinha dinheiro. O pequeno construtor, você conhece algum? Quem conhece aqui, faz sentido o que eu estou contando? O pequeno construtor, ele é tão pobre que só tem dinheiro. Ele tem dinheiro, mas ele vive uma pobreza enorme, porque o dinheiro dele sempre está trabalhando, ele não vai desfrutar. Então, quer dizer, ele criou esse medo do fracasso justamente por isso. Esse medo do fracasso, no caso desse jovem específico. Geralmente, quem assistiu o pai quebrar, porque o medo tem uma origem. Você precisa descobrir a origem disso. Qual a origem? Depois que você descobriu a origem, descubra também a intenção positiva. Então, medo, origem, intenção positiva e impacto. Qual é o medo? Medo de quê? Qual a origem desse medo? Qual a intenção positiva do medo? E qual o impacto que ele está gerando? Então, você tem que trabalhar essas 4 etapas. Foi isso que eu pude conviver. Então, a Maria aqui, colocando, eu vivi isso com meu pai. Exatamente. Quem viveu essa ciranda de altos e baixos? Alguém que viveu essa ciranda na infância de altos e baixos. Quem viveu essa ciranda geralmente tem medo do fracasso. Vê se faz sentido aí. Gamonal, faz sentido? Muito. Eu tinha medo de arriscar coisas novas, né? De ir para fazer alguma coisa. E vinha isso na minha cabeça também. E eu percebi uma coisa que foi fantástica, que só existe um jeito de fracassar na vida. Quando eu trago muito para o racional, eu quebro a crença. Quando eu questiono, eu quebro aquilo. Tipo, faz sentido isso, né? Porque quando você entende lá o motivo, você diz que a primeira coisa, identificar a crença. Depois você traz para o racional e questiona. Tipo, por que eu ajo isso? É sempre no automático. A gente está na maestria automática. Então, quando eu trago para o consciente e questiono isso, o que eu fiz? Eu falei assim, o que é fracassar? Para começar. Fracassar é um nome bonitinho para dizer que a pessoa desistiu. É a única forma de fracassar.
Porque se você não desiste, é só tentar de novo, tentar de outro jeito. Ah, não, mas eu errei ali. Ah, tá, então você errou. Você tinha um objetivo e errou o alvo, ou seja, você pecou. Pecar é errar o alvo. Eu miro no lugar, errei. Tá. Poxa, fracassei. E você para e vai para outro objetivo ou nem vai fazer nada. Aí é ignorância. Por quê? A única forma de não ter sucesso na vida é desistindo. Se for para desistir, escreve aí agora que nós vamos colocar isso para dentro da tua cabeça. Se for para desistir, desista de desistir. Se for para desistir, que seja para desistir, né? Você desista de desistir da sua vida. Desistir, quando desistir não for mais uma opção, o sucesso será inevitável. Você tem um objetivo na sua vida. Se você descobriu lá teu propósito de vida, montou tua carreira, criou produtos e serviços para poder fazer aquilo dar certo, o que você vai fazer? Você tem um objetivo, vender tantos. Poxa, não deu certo, fracassei. Não, porra, você só não soube fazer da primeira vez. E aí o que você faz? Tenta de novo, mas do mesmo jeito? Não, porque isso é insanidade. Tentar fazer a mesma coisa, esperando tentar o mesmo objetivo, tentando fazer a mesma coisa da mesma forma, é insanidade. Então o que você vai fazer? Tentou do mesmo jeito assim. Ah, não deu certo. Eu errei. Eu não fracassei, eu errei. Errar é bom porque você aprende. Agora eu sei que isso aqui não funciona para isso. Aí eu faço isso, ó. Tento por aqui. Sim. Ah, deu errado. Deu errado de novo, meu mano. Poxa. Ah, não, de 2 vezes já não é o universo que está se manifestando dizendo para eu desistir e parar. Não, pequeno gafanhoto. Fantástico. Vai por aqui agora. Sim. Ulha, aqui deu certo. Que este aqui deu certo seja lá depois de 1 ano. Não tem problema. Se você tem convicção, se você sabe e alguém já fez, você também pode fazer. Você só tem ignorância. Você só não sabe fazer. Quando eu vim para a internet, eu morria de medo de vir para a internet. Por quê? Eu não sabia como funcionava. É complexo, tem várias questões. Como que funciona tráfego? Como que funciona a internet? Como que funciona gatilhos mentais? Como que funciona não sei o quê? Eu não sabia nem como ligava um ao vivo. Aí você cria medo porque você desconhece. Então quando você começa a tentar e fazer, como é que faz uma live? Como é que vai para o YouTube? Você começa a estudar, adquiriu informação. Aí você começa a aplicar e repetir. Olha, virou conhecimento. E aí você consegue chegar na sabedoria de contribuir com as pessoas, porque você teve que fazer. Mas você acha que as pessoas de sucesso, elas tiveram o sucesso assim, com a lei do pá? Ou seja, tentei e pá, funcionou. Você acha que as pessoas de sucesso são assim? Da onde você tirou isso? Eu não sei, porque o sucesso é uma contínua repetição de erros. E aí, uma hora deu certo, porque você vai errando, vai arrumando. Aí erra, arruma, erra, arruma, erra, arruma, erra, arruma. Cheguei no meu objetivo. E fala assim, uau, teve sucesso. Tem muita gente que, de repente, aparece na televisão e começa a fazer sucesso, e você fala assim, nossa, essa pessoa fez sucesso do nada. Quando você vai olhar, estudar a história da pessoa, tem 20 anos que ela está fazendo. 20 anos que ela está tentando. 30 anos que ela está tentando. O cara, aquele senhorzinho do KFC, que é bilionário, sabe? 60 e tantos anos, ele foi lançar a KFC, que é um negócio de vender frango. Como é que chama aquilo? Esqueci o nome do negócio. Quando você lança, tipo o McDonald's. O balde de frango. Uhum. Mas eu esqueci o nome do negócio que chama. Tudo bem. Quando ele lançou lá a empresa dele, depois de 65 anos, ele estava falido, ele estava já desistindo. Mas o fato de não desistir é que fez com que ele prosperasse ao ponto de ser bilionário. O cara lá da China, lá, que eu esqueci o nome dele, ele ficou depois dos 50 e poucos anos. Também estava lascado. Até que ele foi tentando coisas, foi criando coisas. Criando. Você é criador da tua realidade. Você precisa usar a sua imaginação para o positivo. Saia do que você não quer, porque o que você não quer gera medo. Para de sair, de ficar pensando no que você não quer e pensa no que você quer. Gerando hormônios como dopamina, ocitocina, sabe, que vão fazer com que você fique feliz, empolgado, gerando entusiasmo. E aí você vai
fazer. Até quando? Até se realizar, porque a vida é um sonho, e sonhos são para amar, até se realizar. Aí, depois que se realizou, próximo sonho, querido. Porque a vida Legal. é um bolo, é uma bola de neve de experiências. A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. Por falar em 4 áreas: ignorância, informação, conhecimento e sabedoria. Para concluir a sabedoria, antes disso, vou trazer a ferramenta que é a mais top para a gente usar essa noite. Prepara. O que é sabedoria? A sabedoria é transformar a dor em método. Então, você tinha medo porque você ignorava. Você buscou informação na segunda etapa sobre isso. Você foi para a prática, trouxe conhecimento. Quando você foi para a prática, você agora precisa criar um método e ensinar para as pessoas. Então, aqui, o sábio, anotem essa frase aí, eu quero que vocês coloquem isso aqui agora para a gente poder fechar. Eu vou fechar minha parte aqui com vocês. O sábio não é aquele que sabe. O sábio é aquele que ensina o que se sabe. O sábio não é aquele que sabe. O sábio é aquele que ensina o que sabe. Então, agora entenda isso. Quando o conhecimento deixa de... ou quando você vai deixar de ter medo? Quando você ensinar as pessoas. Quando você não estiver ensinando as pessoas, você vai ter. O tempo todo. Então, agora, anota aí que é a ferramenta de disruptura agora. Vamos lá. Associação / dissociação. O Gamanol já falou um pouco sobre isso. Vamos lá. Associação / dissociação. O que a sua criança viu, ouviu e sentiu, associou. Então, toda memória é associativa. Toda memória é associativa. Anota isso aí. Toda memória é associativa. Por exemplo, quando eu falo para você pensar em... olha como a sua memória associa. Vamos lá. O que ela associou? Qual o sinal que eu dei aqui para você? Ok, vamos lá. Olha, a memória associa. Então, a memória associativa, olha só, quem é velho aqui vai lembrar. Vamos lá. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Olha só, sua memória é associativa. Ela começa. Quem quer pão? O que é pão? O que é pão? E tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho. A memória vai associando. Você não estava nem lembrando. Nem lembrando. Olha só. Mas ela associou, porque toda memória é associativa. Então, quando eu contei uma parte da música, o seu cérebro já entende o restante. Então, quando está associado a algo, quando eu falo para você, lembre do último Natal. Olha só, lembra do último Natal. Eu falei para você lembrar do Natal, não falei para você lembrar da comida que tinha lá e da roupa que você estava vestindo, com quem que você estava e com o chifre que você levou. Eu falei para você lembrar do Natal. Por que você buscou outras coisas? Porque a memória... E nem da briga com a família. E nem da briga com a família. Nem daquele bolo que você jogou na cara do outro. Então, quer dizer, só que sua memória já busca tudo isso. Ela já vai associar. Então, o medo, ele está associado. O medo está associado a um determinado momento no tempo. O que você tem que fazer agora? Dissociar isso. Dissociar é trazer para o consciente, como o Gamanol colocou com maestria, traz para o consciente, entende e olhe por outros ângulos. E anote essa frase. O ponto de vista nada mais é do que a vista por um ponto. Quando você começa a criar outros pontos de vista, você vai ver que não faz sentido aquele medo. Aquele medo não faz sentido. Então, vamos lá. Uma mulher morria de medo de água. Morria de medo de nadar. Detestava nadar, não sabia nadar, tinha pânico, medo de água. Odiava nadar. Até um dia que a filha dela estava morrendo afogada. Até o dia que a filha dela estava morrendo afogada. Quando ela viu isso passou no Fantástico. Ela viu a mulher, a filha dela morrendo afogada, ela afogando. Ela pulou lá, foi lá e salvou a filha dela e tirou. De onde vem essa força? De onde vem essa força, pessoal? Comece a entender agora uma coisa que é fantástica. Força dificultadora e força facilitadora. Quem vence? O Gamanol já explicou, quem você mais alimenta. Quem vai vencer na sua vida? O medo
ou a vontade de fazer. Então, quer dizer, para de achar, pessoal, que o medo é uma exclusividade sua. De novo, para de achar que o medo é uma exclusividade sua. Eu tenho o direito de ter medo também, caralho. O Gamonal tem direito de ter medo também. Quantas coisas eu tenho medo todo dia? Quantas coisas o Gamonal tem medo, gente? Para de achar que, mas você chega num nível, você para de ter medo. Não, filho, você vai ter medo também. Você vai ter medo também. Medo de arriscar, medo de fazer. Então, quer dizer, eu e o Gamonal, toda semana, nós nos encontramos para trocar informações para que, no fundo, nós queremos opa, tem alguém fazendo, então quebra o meu medo. Nós queremos descortinar a miopia, você precisa, para vencer o medo, buscar um network, dissociar, sai do medo. Tá com medo? Busca quem faz isso, é dissociar. Modelagem é um dos caminhos mais fantásticos para a dissociação do medo. Então, o que eu mais o Gamonal faz toda semana? Toda semana. Quem gostaria de participar dessa reunião de Mastermind? Só eu e o mestre Gamonal. Quem quer participar? Só eu e o Gamonal, no particular, só com a gente. Quem gostaria de participar? Coloca aí. Eu e o Gamonal, toda semana, só eu e ele. Cara, na última nós ficamos quanto tempo, Gamonal? 1h40. 1h40 a última. Tem vezes que ficamos 2 horas, 3 horas. Cara, o tempo passa assim, ó, e a gente vai conversando, vai trocando informação, batendo papo. Ok. Nós vamos fazer uma para mais pessoas, para abrir para mais pessoas, bater um papo assim, ó. Como é que tá a sua vida? O que você faz? Eu chego lá e falo, Gamonal, me fala dos seus problemas aí, cara. Você tá falando só de coisa boa, não quero saber de coisa boa, não. Quero que você me fale dos seus problemas. Fala das suas dificuldades, coisa boa, porque você está vendendo uma perfeição aqui para mim que não existe. Então vai lá, fala dos seus problemas, ele vira para mim e fala, Paulo, fala para mim realmente dos seus problemas, suas dificuldades. Então a gente troca, e aquilo ali é tão bom, por quê? Porque a gente vê, eu e mais ele, nós estamos lutando, cada um na sua área, mas troca de informações, a gente começa a visualizar como o Gamonal está fazendo. O Paulo, então, quer dizer, eu tenho uma pegada mais no presencial de turmas, todo final de semana eu faço turma. O Gamonal já tem uma pegada mais forte na parte do digital, ele é muito mais forte do que eu no digital, mas muito mais forte do que eu. A influência dele no digital é muito maior do que a minha no presencial é maior. Então a gente fica trocando informações. Gente, isso é maravilhoso. Você tem que ter o seu equipe de mastermind. Você tem que ter o seu time. Você tem que ter, porque ele descortina o medo. Você tem que ter isso. Então, a reunião de Mastermind é para você fazer isso, uma mente mestra, aquela mente que se conecta a algo maior. Então, quando a sua força é maior do que o medo, você vai vencer o medo. Quando o seu medo é maior do que a força, você não vai vender. Não é isso aí. Então, o que falta para você? Aumentar a sua vontade de realizar. Aumentar a sua vontade de conquistar. Então, eu sinto medo, mas eu ajo da mesma forma. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com medo, mas age da mesma forma. Vai lá. Nós vamos criar um evento aqui, ó. Muita gente colocou eu aqui para participar da nossa turma de Mastermind toda semana. Eu e o Gamonal. Aí a gente vai ter que parar de falar bobeira, viu, bobagem, viu, o Gamonal? Aí com aluno não é bom falar, não. Ó, só para a gente fechar, gratidão. Que aula maravilhosa aqui hoje. Foi incrível isso aqui. Merece ir até para dentro de um treinamento, porque hoje foi uma aula. Se vocês assistirem essa live de novo, anotando e aplicando, você pode ter certeza que você vai ter um impacto na sua vida maravilhoso. Mas se você só assistiu e passar para a próxima coisa, você adquiriu só informação. E a informação apenas informa a ação que você tem que tomar. Se você não tomar ação nenhuma, nada vai mudar na sua vida.